Atualmente, o enorme continente antártico está sendo tomado por vegetação. Talvez pareça algo bom, já que associamos plantas com um ecossistema saudável e próspero. Mas só que no caso da Antártica, isso está longe de ser verdade. Pesquisadores criaram recentemente o primeiro mapa continental da vida vegetal na Antártida. O objetivo do trabalho é estudar os ecossistemas em rápida mudança na região. Infelizmente, as mudanças climáticas têm impactado drasticamente o lugar. O aumento gradativo da temperatura tem favorecido o crescimento de vegetação, o que preocupa bastante os cientistas. Uma equipe liderada pela Universidade de Edimburgo, na Escócia, está mapeando esses espaços verdes através de um satélite da Agência Espacial Europeia. Os pesquisadores também estão realizando estudos de campo feitos ao longo de várias temporadas de verão. O trabalho colheu resultados extremamente impressionantes e muito alarmantes. Já existem quase 45 quilômetros quadrados de vegetação na Antártica. No entanto, esse espaço verde representa pouco mais de 0,1% da área total livre de gelo da Antártica. Ou seja, ainda existe uma área imensa onde novas vegetações podem surgir. Os resultados do estudo foram publicados na revista Nature Geoscience. A colonização na região acontece em vários estágios. O primeiro deles consiste em algas e cianobactérias pioneiras chegarem ao local. A presença desses micro-organismos cria uma superfície muito propícia para o surgimento de outras formas de vida. Já fazem fotossíntese e produzem seu próprio alimento. Líquens e musgos usam o solo preparado para se estabelecer e crescer. Quando a superfície atinge uma maior maturidade, plantas maiores podem colocar sementes que crescem em meio a um terreno macio e úmido. Com a elevação rápida e contínua de temperaturas na Antártida, o processo está mais fácil e rápido. Originalmente, apenas duas plantas vasculares, aquelas que possuem vasos condutores, existiam no continente. O capim-cabelo antártico e a erva pérola antártica reinavam na região. É claro que reinavam relativamente, pois plantas são raras em continentes dominados pelo gelo. Porém, nos últimos anos, estão bem mais comuns por conta do aumento das temperaturas e o derretimento do gelo. Entretanto, além do capim-cabelo e da erva pérola, atualmente mais de 100 espécies de plantas invasoras chegaram na Antártica. Até mesmo a grama comum chegou ali e se espalhou de forma vertiginosa pelas ilhas subantárticas. Agora parece estar dominando a região da Península Antártica. Um dos maiores medos diante dessa situação são as grandes consequências que um desequilíbrio ambiental deste pode gerar. Um veículo não tripulado foi construído para investigar áreas inexploradas sob o gelo na região na plataforma Dodson. O objetivo era justamente coletar dados sobre o derretimento de geleiras na região e mapear a topografia sobre o gelo. Afinal, as coisas estão mudando muito na Antártica. O submarino batizado de Han foi enviado por uma equipe que queria entender principalmente as diferenças na espessura e na taxa de derretimento entre a parte oriental e ocidental da plataforma Dodson. O submarino mostrou que as diferenças podem ser resultado da ação de águas profundas circumpolares. Tais águas são uma mistura de líquidos do Pacífico e do Oceano Índico que afetam de maneira distinta a base do gelo. E o veículo descobriu estruturas com características incomuns que até então eram desconhecidas pela ciência. As formações pareciam lágrimas que exibiam padrões de erosão complexos. Isso é bem diferente dos modelos já conhecidos de derretimento de gelo. O triste é que, de repente, Han desapareceu. Ninguém sabe onde foi parar. Durante sua primeira missão em 2022, Han mapeou cerca de 130 quilômetros quadrados de gelo e revelou as complexas estruturas. No entanto, no início de 2024, o submarino sumiu sem deixar rastros enquanto fazia uma nova expedição no local. As hipóteses são que o sumiço tenha sido provocado por um encalhe no gelo, um ataque biológico ou uma falha mecânica. No entanto, são teorias que não possuem nenhuma comprovação. Não há indícios do que realmente aconteceu. A equipe pretende usar outro submarino para terminar o serviço e, quem sabe, ajudar a encontrar e resgatar o Han. O ecossistema antártico tem mudado tanto que é possível que outras espécies invasoras cheguem e modifiquem ainda mais o lugar. Em um estudo publicado na revista estadunidense Publicações da Academia Nacional de Ciências, pesquisadores investigaram essa possibilidade.
A pesquisa buscava entender as chances de espécies costeiras se instalarem no continente antártico, o que alteraria bastante o ecossistema do lugar no futuro. De acordo com os cientistas, isso poderia acontecer por causa do aumento da políneas. Políneas são bolsões de águas abertas que se formam em meio ao gelo. O fenômeno fornece habitats livres de gelo para ecossistemas próximos da costa da Antártica. Os cientistas acreditam que o crescimento das políneas seja algo favorável ao estabelecimento de novos animais e plantas na região. No entanto, várias espécies ainda não conseguem se estabelecer no continente gelado justamente por causa da erosão do gelo costeiro. A pesquisadora Ceridian Fraser tem até uma teoria para como poderia acontecer a chegada dessas espécies à Antártica. Abre aspas. Sabemos que muitos animais e plantas não nativos podem chegar à Antártica, viajando, por exemplo, em algas flutuantes. Menos gelo geraria mais políneas. Portanto, haveria melhores oportunidades para esses animais e plantas invasoras se desenvolverem. A chegada dos seres estrangeiros teria muito impacto sobre os ecossistemas costeiros nativos da Antártica. Os cientistas identificaram um padrão intrigante no que diz respeito ao aumento das áreas de políneas por causa do aumento das temperaturas globais. Existe um ciclo de crescimento e diminuição que acontece a cada 16 anos aproximadamente. Grant Duffy comentou que a tendência é fascinante e que não havia sido notada antes. Ainda não se sabe com exatidão o que impulsiona esse padrão cíclico. Porém, sabe-se que as implicações ecológicas do ciclo podem ser enormes. A situação parece apenas piorar. Afinal, não é fácil reverter essa tendência de que nos últimos 50 anos o aquecimento global derreteu as áreas de clima mais ameno da Antártica. O espaço aberto exibiu grandes extensões de rocha nua, o local perfeito para receber musgos. Segundo Matt Amsbury, da Universidade de Exeter, é provável que a Antártica não fique totalmente verde, mas bem mais verde do que deveria. Esse fenômeno está ligado a outros processos que estão ocorrendo na península, área mais habitável do continente, próximo ao sul da Argentina. Um deles é a diminuição dos glaciares que libera novos trechos de terra sem cobertura de gelo. Os musgos são colonizadores muito eficientes dessas áreas. Matt e seus colegas pesquisadores britânicos e norte-americanos analisaram amostras do solo antártico há alguns anos atrás. Na ocasião, foram analisadas 5 amostras de solo de 20 centímetros de profundidade, retiradas de 3 ilhas do litoral oeste do continente. As temperaturas na região geralmente são de 0 graus Celsius no verão e 10 negativos no inverno. Ao cavar 20 centímetros no chão, os pesquisadores, na verdade, estão atingindo material de 150 anos atrás. Investigar sedimentos é como voltar no tempo. As características dos sedimentos que se acumulam no solo, ano após ano, indicam como eram o clima e a vegetação no passado. Assim, é possível comparar essas características com a situação atual. Vários indicadores entram nessa conta: a quantidade de musgo, sua taxa de crescimento, a população de micróbios e até a quantidade de carbono. Essa última varia conforme o número de seres vivos que faziam fotossíntese na época realizada. O solo fala, e o que ele disse não pode ser resumido em boas notícias. A taxa de crescimento de musgos analisada está 4 ou 5 vezes maior do que antes da década dos anos 50. O resultado bateu com análises feitas em 2013 em uma ilha a mais de 1.000 quilômetros de distância do foco de pesquisa de Amsbury. Isso prova que o fenômeno não é algo local, mas sim um evento generalizado no continente antártico. Os pesquisadores excluíram da avaliação variações climáticas pontuais como a flutuação da umidade em cada verão. A flutuação pode incentivar ou conter o crescimento de vegetação no verão em ciclos de apenas 2 ou 3 anos. O triste é que a questão da elevação da temperatura está longe de ser resolvida. Pela primeira vez, o aumento da temperatura global ultrapassou 1,5 graus Celsius ao longo de um ano inteiro. Os números são de acordo com o Serviço Climático da União Europeia. O período de fevereiro de 2023 a janeiro de 2024 teve aquecimento de 1,52 graus Celsius. Janeiro foi o 8º mês consecutivo com recorde de calor. Um grupo científico chamado Beckerley Earth
afirma que o ano passado ficou com temperatura de mais de 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais. Todos os principais conjuntos de dados concordam com a trajetória recente do aquecimento. O mundo está, de longe, em seu período mais quente desde o início dos registros modernos. Provavelmente mais quente do que durante muito mais tempo na história. A superfície do mar também atingiu a temperatura média mais elevada já registrada. A tendência de aquecimento a longo prazo é provocada pelas atividades humanas. A principal responsável é a queima de combustíveis fósseis, que liberta gases que aquecem o planeta, como o dióxido de carbono. No fim do ano passado e no início deste ano, o El Niño também deu um impulso extra, ainda que pouco, à temperatura do ar. As atividades humanas significam que as temperaturas continuarão crescendo nas próximas décadas, a menos que sejam tomadas medidas urgentes. Segundo Samantha Burgess, do Serviço de Alterações Climáticas Copérnicos da União Europeia, as reduções rápidas nas emissões de gases com efeito estufa são a única forma de travar o aumento das temperaturas globais. E no atual ritmo de emissões, o objetivo do Acordo de Paris de limitar o aquecimento a 1,5 graus Celsius como uma média de longo prazo poderia ser ultrapassado já na próxima década. Este seria um marco extremamente simbólico, mas os pesquisadores dizem que isso não representa uma catástrofe climática. Contudo, os impactos das alterações climáticas continuariam se acelerando. Basta notar as ondas de calor extremas, as secas, os incêndios florestais e as inundações ao longo dos últimos anos. 0,5 grau a mais na temperatura aumenta enormemente os riscos de se ultrapassar os chamados pontos de inflexão. Esses são os limites dentro do sistema climático que, se ultrapassados, poderão levar a mudanças rápidas e potencialmente irreversíveis. Por exemplo, se as camadas de gelo da Groenlândia e da Antártica Ocidental ultrapassassem um ponto de inflexão, o seu colapso potencialmente descontrolado causaria aumentos catastróficos do nível global do mar. Mas os pesquisadores fazem questão de ressaltar que os humanos ainda podem mudar a trajetória de aquecimento do mundo. O mundo registrou alguns progressos, como tecnologias verdes, como as energias renováveis e os veículos elétricos. Isso significa que alguns dos piores cenários de um aquecimento de 4 graus ou mais neste século são agora muito menos prováveis. E talvez o mais encorajador de tudo é que ainda se pensa que o mundo irá reduzir drasticamente seu aquecimento quando forem alcançadas emissões líquidas zero de carbono. Reduzir eficazmente as emissões para metade nesta década é algo fundamental. Lutemos para que nosso planeta permaneça preservado e que a Antártica não se torne um mar verde, por mais bonito visualmente que isso possa parecer. Vamos cuidar do nosso planeta, né? Até a próxima.